que o nosso trabalho ele tem um foco muito parecido com o do SES Senat, com a diferença que a gente trabalha o caminhoneiro através das empresas. Então, a gente tem um trabalho muito focado no setor privado, e, nesse sentido, a gente chega nos caminhoneiros que são vinculados diretamente às transportadoras ou à indústria e os agregados, né? O SES Senat ele tem essa, como a Norma falou, ele chega mais nos autônomos. Então, acho bacana que esses trabalhos, de certa forma, eles se complementam e traz um certo conforto saber que a gente está chegando com essas informações de qualidade nos caminhoneiros de com diversos vínculos de trabalho, né? Então, isso é muito bacana. Bom, eu faço parte da Childhood Brasil, que é uma organização não governamental. Ela trabalha a proteção da infância e adolescência contra a violência sexual. A gente, então, tem uma série de programas e projetos que têm esse foco bastante específico. E um deles, que eu vou apresentar agora, é o Programa Na Mão Certa. E o Programa Na Mão Certa ele é um programa bastante voltado para o setor privado, ele é praticamente um programa de responsabilidade social, e ele tem um foco, o objetivo de mobilizar os 3 setores no enfrentamento mais eficaz da exploração sexual nas estradas brasileiras. Esse programa vai fazer 4 anos, desde que ele lançou, agora em novembro de 2006. E o que a gente pensou? Por que a gente resolveu pensar nas estradas, né? Lá em 2004, 2003, 2004, a gente começou a receber algumas notícias e resultados de algumas pesquisas que esse problema acontecia de forma um pouco alarmante nas estradas. Então, a gente tinha... quem estiver operando o slide pode ir para o terceiro, por favor. A gente tinha uma pesquisa da Pestraf, indicando que existiam 241 rotas, né, para tráfico de pessoas, crianças, adolescentes e mulheres para fim de exploração sexual. E essa pesquisa também apontou o caminhoneiro como agente importante nesse tráfico de pessoas. A gente também tinha, naquela ocasião... Pode passar, é o próximo. O primeiro mapeamento da Polícia Rodoviária Federal, que foi publicado, que indicou cerca de 844 pontos vulneráveis à exploração sexual só nas rodovias federais. E, além disso, a gente tinha também uma série de matérias e reportagens que apontavam para o problema na estrada e, de alguma forma, apontavam o caminhoneiro como ator importante nesse problema. E, para a gente, isso chamou um pouco a nossa atenção, que, por outro lado, também não tinham muitos projetos ou políticas olhando um pouco para essa situação nas estradas. Então, a gente resolveu, pode passar para o próximo slide, por favor, coordenar e investir numa pesquisa, que a gente chamou de Perfil do Caminhoneiro Brasileiro. E o objetivo dessa pesquisa era entender um pouco quem é esse caminhoneiro que está no Brasil, qual é a relação que ele tem com o trabalho dele e qual é a relação que ele tem com a sua sexualidade e com o mercado do sexo. E se ele faz sexo com crianças e adolescentes, isso faz parte da rotina de vida dele. E o que a gente percebeu é que, por um lado, 60% dos caminhoneiros eles afirmaram que tem relação com prostituta. Ou seja, a questão da relação com prostituição é uma coisa que acontece no dia a dia desses profissionais. 37% já afirmou que já saiu com criança ou adolescente. E a gente também tem uma outra porcentagem daquele que tem amigo que já saiu com criança ou adolescente. Então, isso cresce um pouco, porque você camufla a sua própria história na história de um terceiro. Mas, por outro lado, a gente também viu um profissional extremamente preocupado com a questão da infância, né, também dedicado, também com aquele senso de que isso é uma coisa errada, mas que, ao mesmo tempo, desconhece o que é direito da infância, o que é o estatuto, quais são os mecanismos de enfrentamento, o que você tem aí para denunciar, a quem eu posso recorrer, e etc. E aí, o que a gente percebeu? O caminhoneiro, é óbvio, não é um vilão. Não é um cara que a gente tem que apontar e falar assim, nossa, ele está errado, ele é o grande vilão. Ele pode ser um aliado, ele é uma pessoa que também, por outro lado, é vítima de um mercado também um pouco perverso. Pela própria história e condição de trabalho dele, que trabalha muitas horas a fio, que tem nas estradas umas condições bastante ruins, que enfrenta a corrupção e uma série de outras coisas que eles mesmos trouxeram na pesquisa. Então, é um cara que também é vítima de um tipo de sistema exploratório. Então, a gente resolveu trabalhar o caminhoneiro de uma forma um pouco mais positiva. Vamos trabalhar o cara como um agente de proteção. Vamos tentar trazer o cara para o nosso lado. Então, o objetivo do programa, no final, era trazer o caminhoneiro para o nosso lado. Mas, através disso, também melhorar a qualidade de vida desse profissional e fazer com que as empresas comecem a melhorar a qualidade do trabalho dele. Porque, se um profissional não é reconhecido nem valorizado, ele dificilmente vai nos ajudar a valorizar e respeitar os direitos da criança, adolescente ou de qualquer pessoa. Pode passar. A gente, então, lançou o Programa Na Mão Certa com 3 eixos específicos de atuação. O primeiro é a articulação, que a gente quer articular governos, empresas, organizações de sociedade civil, para que elas cooperem, troquem informações e a gente consiga garantir uma sinergia entre esses 3 setores. O segundo é a educação,
que é trabalhar a educação do caminhoneiro para que ele se transforme em agente de proteção de criança e adolescente e também nos ajudem, sejam corresponsáveis para a eliminação desse problema. E o terceiro é o eixo da prevenção, para a gente desenvolver campanhas de prevenção e fortalecer organizações de base para que a gente consiga garantir, na ponta, uma rede que consiga pegar essas meninas e esses meninos e trabalhar no sentido de projetar uma outra história, uma outra trajetória. E eu acho que a grande inovação desse programa é a questão do envolvimento do setor privado. Próximo slide, por favor. Eu acho que ele é realmente acho que é uma das grandes conquistas e vitórias e inovações do programa Na Mão Certa. E qual que é o nosso argumento? A gente fala que uma empresa socialmente responsável ela não pode admitir nenhum tipo de violação de direitos humanos na sua cadeia de valor. Então, se uma transportadora ou uma indústria que estiver transportando seu produto e aquele caminhoneiro explora sexualmente uma criança ou adolescente na estrada e ele está a serviço de uma determinada empresa, isso é um problema da empresa, sim. E a empresa tem responsabilidade e o dever de enfrentar isso. Então, esse é muito nosso argumento com a empresa. Uma empresa socialmente responsável não pode admitir isso. Então, com essa linha, com esse argumento, a gente lançou um pacto empresarial de enfrentamento da exploração sexual, que esse é o nosso principal instrumento para engajamento das empresas. Esse pacto tem 7 compromissos, que vão desde a valorização do caminhoneiro como profissional, mas também uma série de compromissos da empresa para ela começar a desenvolver uma série de atividades dentro da sua estrutura para a questão do enfrentamento da exploração sexual e para a educação do seu caminhoneiro que presta esse serviço para a empresa. Hoje, esse número está um pouco defasado, nós já estamos em 711, dados de hoje, empresas que assinaram o programa e estão desenvolvendo ações no Brasil inteiro. Pode passar, por gentileza. E o que a gente tem para ajudar a empresa? Porque, por outro lado, a gente sabe que a empresa, na natureza de negócio dela, está a vender, está a transportar, está a fazer logística, está uma série de coisas que não é o enfrentamento da exploração sexual. Então, a gente resolveu criar uma série de instrumentos para poder ajudar a empresa a olhar a sua cadeia de valor, a olhar como isso interfere no seu negócio e trabalhar de forma mais efetiva nesse enfrentamento. Então, o que a gente tem de instrumento? A gente tem uns indicadores de acompanhamento baseados nesses 7 compromissos do pacto. Uma empresa, uma vez que assina o pacto, ela tem um grupo de indicadores que a gente convida ela a assinar e, a cada ano, a gente convida ela a repetir, voltar a preencher esses indicadores, para a gente ver se ela conseguiu evoluir no enfrentamento, se ela conseguiu, de fato, trazer essas informações para dentro, toda essa forma de trabalho para dentro do seu negócio. O segundo são 2 workshops específicos que a gente desenvolveu. Um é para o ponto focal, que é aquela figura que vai trazer o programa Na Mão Certa para a estrutura do negócio. Então, cada empresa tem uma natureza diferente, tem um tamanho, tem uma forma de trabalhar, tem uma estrutura de responsabilidade social. Esse ponto focal é aquele cara que vai olhar os compromissos do pacto, o compromisso que a empresa assumiu, e vai ver como ele se encaixa na natureza do negócio da empresa e, através disso, vai desenvolver um plano para a sua empresa. E um outro é do multiplicador, que é um cara que vai usar o nosso projeto de educação continuada, que é um projeto com materiais informativos, que são 10 guias com temas diversos de interesse do caminhoneiro, para o caminhoneiro, em treinamento do caminhoneiro. Então, ela vai inserir esse tema nos espaços que ela já tem de contato com o caminhoneiro para fazer treinamento, para fazer conversa, ou para qualquer integração. Nesses espaços que já existem, ela começa e passa a inserir o tema. E a figura que faz isso é o do multiplicador. Então, a gente tem esses 2 workshops específicos para treinar essas figuras, porque a gente sabe que a empresa sozinha não teria condição de fazer isso. Então, a gente trabalha e desenvolve materiais para a empresa. E a gente faz isso de uma forma muito participativa. A empresa ela traz para a gente muitas demandas, dificuldades, o que seria bom, e a gente, junto com elas, tenta desenvolver, então, materiais que se adequem na realidade empresarial.